continuar louvando o nome de Deus através das músicas, né? E a próxima música, o nome é Frágil Embarcação. A nossa vida é uma embarcação frágil. A gente pode afundar. Mas se nós tivermos o dono do mar no nosso barco, a gente vai estar seguro. Amém? Vamos cantar esse hino, então? Quando a vida exige além daquilo que eu posso dar, quando as lutas se transformam em batalhas, e quando chega o meu limite e começa a naufragar, eu logo chamo por seu nome, pois eu sei. Em minha frágil embarcação está o Senhor das ondas, está o Senhor dos ventos, está o Senhor do mar. E quando não tiver mais forças, Ele se levantará, e mais uma vez o mar vai se acalmar. Quantas vezes já tentei guiar sozinho a minha nau, mas cada vez mais longe as ondas me levarão. Em meio a cruel tormenta, Cristo estendeu sua mão e logo veio a calmaria e paz. Em minha frágil embarcação está o Senhor das ondas, está o Senhor dos ventos, está o Senhor do mar. E quando não tiver mais forças, Ele se levantará, e mais uma vez o mar vai se acalmar. Em minha frágil embarcação está o Senhor das ondas, está o Senhor dos ventos, está o Senhor do mar. E quando não tiver mais forças, Ele se levantará, e mais uma vez o mar vai se acalmar. Amém? E nós temos uma grande esperança em nosso coração de um dia vermos Cristo voltando no céu e nós subirmos com Ele para vivermos eternamente com Ele nesse lugar maravilhoso. Então vamos cantar um hino que fala sobre isso. Vencendo vem Jesus. Refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada seu furor manifestou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória.
Vencendo, vem Jesus, e por fim entronizado as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencido tem Jesus. Amém? E enquanto esse dia não chega, nós permanecemos aqui com essa esperança no coração e amando uns aos outros, que essa é o desejo de Deus para conosco. Então vamos nos colocar em pé agora nesse momento e vamos cantar o hino O Poder do Amor. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser, sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve, quero estar firme em tuas mãos. Eu vou buscar com fé a tua graça, vivendo em ti, Jesus, aceita em tua cruz, com o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve, quero estar firme em tuas mãos. Eu vou buscar com fé a tua graça, vivendo em ti, Jesus, aceita a tua cruz, com o poder do amor. Vivendo em ti, Jesus, aceita em tua cruz, com o poder do amor. Bom dia. Neste momento iremos começar as orações intercessórias. Então, se você tem algum pedido, algum agradecimento para fazer, você pode
se manifestar. Eu gostaria de agradecer a Deus, primeiramente, por todo o cuidado, por todo o amor, toda a misericórdia que Ele tem tido comigo, com o Jader, por toda a proteção. E pedir a vocês em especial pelas nossas mulheres, pedir em especial pela nossa igreja, pelo nosso grupo, pelas nossas crianças, que a gente sabe que não é fácil viver aqui em São Francisco, mas a gente tem que estar reunido entre família e buscando a Deus juntos. Mais alguém? Mais algum pedido? Então, neste momento, vamos conversar com Deus e agradecer por tudo que Ele é. Possamos ficar de joelhos. Oremos. Senhor Deus, nosso querido Pai, o Senhor sabe, Senhor, quão gratos somos por tudo que Tu és, por todo o Teu amor, por todo o Teu cuidado. Neste momento, Pai, eu venho te pedir de uma forma especial pela mãe da Marcinha, que irá fazer uma cirurgia, que o Senhor possa estar conduzindo tudo, Pai, conforme a Tua vontade. Que o Senhor possa estar dando todo o suporte aos médicos, sabedoria, Pai, que Ele já tem mais que venha também de Ti. Que o Senhor possa estar usando os médicos nesse momento para que a cirurgia seja um sucesso, Pai. Agradecer também, Pai, pela vida de mais um sobrinho da Marcinha, que a família está crescendo e vemos o Teu amor, a Tua criação nisso. Eu venho te pedir também, Pai, de uma forma especial pelo Senhor ter livrado dela, Pai. Para o Senhor ter ajudado ela, pela forma como o Senhor tem cuidado e protegido ela, Pai, o livramento que o Senhor tem dado para ela. Eu venho te pedir também, de uma forma especial, pela Marcinha, a irmã dela. O Senhor sabe que ela tem enfrentado uma luta, Pai, contra o câncer, provavelmente não tem sido fácil, sabemos que não é fácil, Pai, lutar contra essa doença, mas eu te peço, Pai, que pelo Teu amor e a Tua misericórdia, o Senhor também se faça presente na vida dela, esteja cuidando dela, Pai, e ajudando, dando todo o suporte preciso. Eu venho te pedir, Pai, também pela Tua igreja, que o Senhor possa estar nos ajudando cada vez mais a Te buscar, estar mais próximo de Ti. Sabemos que é difícil, Pai, a correria que vivemos aqui, com os estresses, nossos compromissos e responsabilidade. Mas, por favor, Pai, que o Espírito Santo incomode nossos corações e que nós não venhamos esquecer, Pai, do Teu amor e do Teu cuidado e que o Senhor, Pai, permitiu que viéssemos a estarmos aqui, Pai. Por favor, esteja conosco, nos dá um culto na Tua presença. Muito obrigado por nos dar a oportunidade e o privilégio, Pai, de poder ter a liberdade de Te adorar, de ouvir a Ti, de Te buscar. Esteja conosco, nos dá um santo sábado na Tua companhia, em nome de Cristo Jesus. Amém. Me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir
vi que os céus estão abertos, ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade, história de hoje, firmados em Deus. No ano 2010, eu trabalhava em uma área florestal e ainda não era adventista. Fazia turno duplo, uma semana de dia e outra de noite. Naquela semana, estava trabalhando à noite e estava muito cansado. Lembro-me claramente do terremoto de 2010, por volta das 4 da manhã. Minha esposa me cutucava quando começou o barulho forte e o tremor intenso no quarto. Foi tão violento que quando minha esposa tentou se levantar, o terremoto a derrubou no chão. Em poucos segundos, o teto do quarto se abriu e uma viga caiu sobre mim, me prensando. Senti uma dor terrível e tentei levantar a viga com o braço, mas não consegui. O colchão, sendo macio, cedeu, o que ajudou bastante. De alguma forma, consegui dar um impulso e levantar a viga. Não sei de onde tirei força. Acredito que os anjos a levantaram. Escapei e saí. Foi um momento em que percebi que o Senhor tinha um plano para mim. Em 2012, entreguei minha vida ao Senhor. Casei-me e com minha esposa começamos a buscar um lugar no campo para morar, já que a cidade estava cada vez mais perigosa. Minha esposa e eu queríamos procurar um lugar no campo onde pudéssemos construir uma casa e morar no futuro. Oramos ao Senhor e Ele abriu as portas para comprarmos esta pequena propriedade. Em 2017, nos apaixonamos pelo lugar. Limpamos tudo e havia um riacho com água e peixes que nos encantou. Um dia, debaixo de uma árvore no verão, comentei com minha esposa: e se construirmos um quiosque aqui para compartilhar com os irmãos, especialmente aqueles que se dedicam à obra missionária? Poderíamos realizar retiros espirituais e momentos de comunhão. Ela gostou da ideia e começamos o projeto. Contratamos trabalhadores e, por etapas, terminamos o quiosque. A ideia principal era evangelizar a comunidade, os vizinhos, e usar o espaço também como um templo, já que a igreja local em Santa Olga havia sido destruída por um incêndio. No entanto, enfrentamos desafios. 4 meses depois que viemos morar aqui, nos dias 20 e 21 de agosto de 2023, uma chuva torrencial causou inundações severas na região, onde muitos lugares foram afetados. Por volta das 23 horas, a água começou a invadir o quiosque. Às 2 horas da manhã, ela entrou em nossa casa. Graças a Deus, tínhamos um segundo andar e conseguimos transferir para lá o que era possível. Às 3 horas da manhã, enquanto a água subia, escutamos um barulho muito forte. E eu senti um barulho muito pesado e perguntei: o que é isso? E aí falei com meu marido: está acontecendo alguma coisa? Era um barulho tão alto que meu marido disse: o que é isso? Então a gente se levantou e, olhando pela janela, vimos uma casa sendo arrastada pela correnteza. Sentimos medo. Os degraus começaram a desaparecer na água e a água continuava a subir. Nesse momento eu então clamei ao Senhor, orei a Ele e disse: Senhor, este lugar pertence a Ti. Ele foi feito para a Tua obra. Nas Tuas mãos está o poder de controlar a tempestade com Teu amor. E assim entreguei aquele lugar a Deus. Por volta das 6 horas da manhã, o rio começou a baixar. E lá meu filho conseguiu entrar porque tinha voltado da universidade. Ele estava isolado, não conseguiu chegar até nossa casa. Foi um momento emocionante, especialmente porque meu filho, que estava afastado por uma discussão familiar, ele tinha dito que não voltaria, mas conseguiu voltar para casa. Essa experiência da inundação nos uniu novamente como família. Quando a gente faz culto aqui, e a gente pode compartilhar com os irmãos, e eles são todos bem-vindos nesse lugar, porque é um lugar feito para isso, eu e minha esposa nos sentimos felizes, e ao mesmo tempo, esse testemunho nos ajuda a testificar
que servimos a um Deus poderoso e que Deus protege seu povo, seus filhos. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo em fim de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medidas, bênçãos de amor. Quero entregar tudo em fim de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Em reverências, vamos... eu ia orar. Vamos continuar e fazer uma oração, agradecendo pelas ofertas. Senhor Deus, muito obrigado por cada dádiva que o Senhor nos entrega todos os dias, pela saúde que o Senhor nos dá para trabalhar todos os dias, e que o Senhor possa abençoar cada oferta, cada dízimo. O Senhor sabe o quanto é difícil, tantas lutas que nós passamos na vida, e agradecer a Ti, devolvendo cada dízimo, cada oferta, para a gente é um privilégio constante e um agradecimento em forma de dinheiro para poder propagar as suas bênçãos, as suas maravilhas em nossa vida e a sua mensagem. Abençoe a todos, abençoe o nosso lar, cada lar aqui representado, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Preciso ser puro, pois há quem crê em mim. Preciso ser justo, fiel até o fim. São tantos olhares tentando encontrar em meus próprios passos caminho
Preciso ser forte, pois muito ao que enfrenta. Buscar de joelhos poder para andar. São tantos pesares e o mal a rodear que nada no mundo desvie o meu olhar. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiram, ali estarão. E que ao meu redor conheça, ó Deus, a quem sirvo, e saibam que sirvo os meus dias inteiros a ti. Meus sonhos te entreguei, meus bens, meu futuro, postar onde pedes, pra ter o que deres, pra ser o que queres, por seres meu Deus. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiram, ali estarão. E que ao meu redor conheça, ó Deus, a quem sirvo, e saibam que vivo os meus dias inteiros, e saibam que vivo meus dias inteiros a ti. Amém. Que mensagem maravilhosa quando pensamos que Deus ele nos chama para ter uma vida completa a Ele, que a cada momento que vivemos, que tudo aquilo que possamos fazer por qualquer um que seja, que tudo seja para a honra e glória dEle. Amém? Hoje é um dia especial. Eu queria trazer para vocês um convidado especial. Eu conversei com o convidado, falei assim, eu preciso trazer gente nova para trazer a mensagem para vocês. Eu queria apresentar para vocês aqui meu amigo, ele já chegou aqui, né? Eu queria trazer aqui meu amigo Marcelo. Vocês sabem, é um amigo muito especial para nós. Hoje ele vai estar compartilhando conosco a mensagem, tá certo? E eu oro muito a Deus porque Deus Amém. Te use e agradeço. Eu já vi a mensagem é maravilhosa. Passou no né? Obrigado. Deus te abençoe. Amém. Então, hoje vai ser eu que vou passar, não vai ser o pastor Jader, a mensagem. Faz muitos anos que eu não prego, né? Acho que foi poucas vezes que eu preguei, acho que 1 ou 2 vezes só. E faz, tipo, 8 anos atrás, né? Então, eu escolhi uma mensagem, assim, uma reflexão, na verdade, né? Não vai ser aquele sermão padrão, como vocês estão acostumados, mas que essa mensagem sirva de bênção ao coração de vocês. E a gente, às vezes, sempre ouve mensagem na Bíblia sempre nos mesmos livros, né? Tipo Novo Testamento, Apocalipse, uns livros mais ouvidos, mais comuns. Mas eu decidi pegar a mensagem de um livro da Bíblia não muito comum. Vocês imaginam que livro que pode ser? Um livro da Bíblia que as pessoas não pregam muito. Esses todos também.
Mas hoje eu resolvi falar sobre o livro de Cantares. Né? Você falou certo? Ganhou o prêmio. Então, a Bíblia classifica os livros da Bíblia em algumas categorias. Né? E os livros de Cantares entra na parte de cânticos. Né? Temos Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E esse livro é um pouco controverso, porque algumas pessoas acham ele muito explícito, acham um livro erótico, né? Acham um livro que não deveria estar na Bíblia. Teve um momento que teve um concílio entre rabinos, foi no século I depois de Cristo, né? Concílio de Jamínia, em que alguns rabinos consideravam esse livro muito mundano para estar na Bíblia. Eles consideraram retirar esse livro da Bíblia. Mas nós acreditamos que toda a Escritura é inspirada por Deus, então a gente também pode buscar lições nessa Bíblia. Outra curiosidade desse livro é que o nome de Deus não aparece nesse livro também. O livro de Esther não aparece o nome de Deus diretamente, falando Deus, mas nesse livro também não aparece o nome de Deus. E ele era usado em festas judaicas, né, por ser cânticos. Por exemplo, na Páscoa, eles cantavam esse livro, e eles colocavam, tipo, o amor de Deus para a igreja com esse livro. Só para vocês entenderem, é como se fosse uma peça, um diálogo entre o amado e a amada. Né? Tem hora que o amado fala, tem hora que a amada fala. Eles conversam, eles elogiam entre si. E alguns elogios são bem engraçados, né? Tipo, ele vai elogiar para ela assim, você é linda como uma pomba, você é linda como a égua do faraó. Né? Hoje em dia, esses elogios seriam um pouco estranhos, né? Falar isso para sua amada. Mas a gente pega esse livro e a gente consegue pegar lições dele. E aí eu decidi pegar o livro de Cantares, e aí o capítulo 5, e eu vou ler do verso do 2 ao 7. Né? Só para contexto, o amado é Salomão, e a amada, algumas pessoas colocam como Sulamita, que é uma pessoa que Salomão amava muito. Né? Então, eu vou ler com vocês Cantares 5, de 2 a 7, que fala: Eu estava quase dormindo, mas meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. Abra a porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal. Pois a minha cabeça está encharcada de orvalho, o meu cabelo da umidade da noite. O verso 3. Já tirei a túnica, terei que vesti-la de novo? Já lavei os pés, terei que sujá-los de novo? O meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca. Meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei-me para abrir a porta. Minhas mãos destilavam mirra. Meus dedos vertiam mirra na maçaneta da porta, da tranca. O 6. Eu abri, mas o meu amado se fora. O meu amado já havia partido. Eu quase desmaiei de tristeza. Procurei-o, mas não o encontrei. Eu o chamei, mas ele não respondeu. E o verso 7. As sentinelas me encontraram enquanto fazia ronda na cidade. Bateram-me, feriram-me e tomaram o meu manto, as sentinelas dos muros. Interessante essa história, né? Ela conta a história do amado e da amada, né? E você pode reparar que ela estava no quarto, deitada, dormindo, já quase dormindo, mas ela estava esperando pelo amado dela. Talvez eles combinaram de se encontrar em algum momento. E é interessante que o texto fala que ele estava com a cabeça cheia de orvalho. Então, aparentemente, ele veio de algum lugar distante, não foi a lugar perto. Então, ele se esforçou para chegar até ela e encontrá-la, né? Só que aí ele começou a bater na porta. Ela, não vou abrir a porta nesse momento. Naquele tempo, as casas eram do chão de terra, né? Ela, já lavei meus pés. Nossa, eu vou ter que sujar meus pés novamente. Eu já troquei de roupa, já pus meu pijama, vou ter que pôr de novo minha roupa para encontrá-lo. E ela deixou ele lá, batendo na porta, ignorou, né? Só que quando ela viu ele colocando a mão entre a maçaneta da porta, ela começou assim, nossa, ela sentiu um conflito, assim, não, eu tenho que me levantar. E ela foi atender a porta. Mas o verso fala que a mão dela destilava mirra. Mirra era um perfume que ela usava, né? Então, aparentemente, ela não foi
abrir a porta naquele momento. Ela foi se vestir, ela foi se perfumar, e ela foi abrir a porta. Mas quando ela abriu a porta, ele não estava mais lá. Ela gritou, cadê? Ele não estava mais lá. E nós somos a amada de Deus. A Bíblia nos coloca que nós somos a igreja amada de Deus e Jesus é o nosso amado. E muitas vezes, Jesus bate na porta do nosso coração. Mas nós estamos tão cansados com outras coisas, né? E nós resolvemos deixar para lá esse momento acontecer. Ele bate e nós, às vezes, olhamos para o Deus chamado relógio e a gente fala, não é agora, não é hora para isso. Ou, por exemplo, eu tenho que trabalhar. Não, eu estou tão cansado, trabalhei tanto o dia inteiro. Não, eu tenho meus filhos para cuidar. Eu não vou agora. Não quero agora esse momento. E ele bate na porta do coração. E nós estamos deitados confortavelmente e esperamos que ele vá embora, que ele desista desse momento. Mas algumas vezes nós entramos em conflito e nós pensamos, não, vou abrir a porta. Ele está batendo, eu vou lá abrir. Mas depois a gente esquece, a gente pensa, não, agora não, deixa para depois. E a gente não prioriza esses momentos com Deus, que ele bate na porta do nosso coração. E a gente perde momentos importantes e muito especiais com Jesus nesse momento. E a outra parte interessante desse texto é que ele fala que a noiva, a amada, saiu desesperada atrás dele, pela cidade. E os guardas da cidade a espancaram enquanto a encontraram. Arrancaram a veste dela. E nós, por que isso aconteceu? Por que vocês acham que isso poderia ter acontecido? Ela era amada do rei. Como que ela poderia passar por uma coisa dessa? Ela não esteve com o rei. Ela não estava com ele. O cheiro dele não estava nela. Ela não foi reconhecida, né, por ser a amada do rei. E quando nós perdemos os momentos com Deus, quando ele bate na porta do nosso coração, as pessoas não reconhecem Deus na gente, em nossas vidas. Às vezes a gente acha que por sermos pessoas religiosas, por frequentarmos uma igreja, nós vamos ser perseguidos porque nós seguimos a palavra de Deus, mas às vezes acontece o contrário. Às vezes nós somos perseguidos por não seguir a palavra de Deus. Porque a gente se diz cristão, a gente se diz seguidores, e a gente age como se a gente não fosse seguidores de Cristo. As pessoas querem, às vezes, reconhecer Cristo em nós, só que quando eles chegam, eles não reconhecem, eles não veem você como um cristão. Mas, diferente do amado, que foi embora, que batia na porta do coração, na porta do quarto da amada, Jesus ainda está batendo na porta do nosso coração nesse momento. Ele não partiu ainda. Mas ele não vai estar lá para sempre, batendo na porta do coração nosso. Mas ainda há chance, ainda há esperança. E a gente precisa abrir a porta do coração para Jesus. Mas nós o ignoramos muitas vezes por frieza, por distração. E nós temos uma apatia espiritual, né? E não abrimos a porta. Mas quando vocês ouvirem Jesus bater a porta do seu coração, não espere colocar uma roupa, colocar um perfume. Salte da cama e abre a porta naquele momento, né? Não espere aquilo acontecer. E nós temos, às vezes, preguiça. Eu falo por mim. Muitas vezes eu tenho preguiça de ler a Bíblia, orar ou abrir a palavra de Deus. Não, deixa para depois. Só que esse depois nunca chega. E a gente deixa para depois novamente, para depois, e ele continua lá, batendo na porta do nosso coração. E perdemos muito por ignorarmos esse momento. E ele fez tanta coisa por nós, nossas vidas, tantas bênçãos que a gente vê que Deus tem feito por nós, e a gente não agradece, a gente só agradece naquele momento que aconteceu aquela bênção, mas passa 1 segundo, 2 segundos depois, a gente esquece como se ele não tivesse feito nada em nossas vidas.
E esse momento que eu refiro também, abrir a porta do coração para Deus, é um momento, não somente um momento onde nós vimos para a igreja, nós estamos aqui cantando, mas um momento a sós com Deus, o secreto que você deveria ter com Deus. Um momento de meditação da palavra, um momento da oração, um momento de uma canção. E esse momento secreto deve ser um momento muito importante para nós. E também a nossa ida aqui, a nossa vinda para a igreja, que não deve ser somente para nos reunirmos em comunidades, não somente para isso, não só para ouvir um sermão, não só para cantar uma canção, mas que possamos estar aqui porque nós amamos verdadeiramente a Jesus. Que nós possamos preferir a presença do Senhor e o secreto também com Ele, porque nós amamos a Ele. No livro de Apocalipse 3:20, ele retrata essa batida na porta do coração que é tratado aqui nesse texto, que nós estamos colocando um sentido para a batida da porta do coração, que é Jesus. Que ele diz assim, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Abrir a porta do coração para Jesus não é somente abrir. Temos um banquete espiritual, né? Eu cearei com ele e ele comigo. Mas muitas vezes Deus coloca os espinhos no meio do caminho, assim como Deus fez com o povo de Israel, que no livro de Oséias fala que o Senhor cercou o caminho de Israel com espinhos para que ele se dirigisse a ele. E muitas vezes a mesma coisa acontece conosco. Deus coloca espinhos no meio do caminho. Parece que somente na hora da dor que a gente busca a Deus. Quando está tudo legal, tudo certo, a gente não busca Ele. Mas no momento da dor é o momento que a gente volta para Jesus e busca esse momento, a gente quer buscar a Deus. Por que isso acontece? Por que a gente não pode buscar Ele somente? Por que a gente só busca Ele somente na hora da dor? Por que não busca em outros momentos? Nós não amamos o Senhor verdadeiramente. Porque se nós amássemos a Ele, a gente não ignoraria esses momentos com Ele. E esse momento que nós estamos aqui para pedir perdão a Deus. Porque nós não o amamos de verdade. Perdão por ignorar Ele várias vezes na nossa vida. Perdão para dar prioridade a outras coisas na nossa vida também. No livro de João, no capítulo 6, eu vou ler do capítulo 48 ao 56, mas eu vou pular alguns capítulos. Então, eu vou ler o 48, o 50 e o 51, o 53 e depois o 56. Então, João 6, 48. João 6, 48. Eu sou o pão da vida. Depois os 50 e 51. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. O 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O 53. Jesus lhe disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. 54. Todo o que come a minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. E 56, todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Jesus se apresenta como o pão da vida, mas não um pão físico que nós comemos todo dia, mas ele faz essa referência do pão físico para o pão espiritual. E somente teremos alimento espiritual através dele. Não tem nenhuma outra fonte que nós podemos ter esse alimento espiritual. Mas até a vontade de buscar a Deus, nós devemos pedir para Ele. Devemos pedir a Ele ajuda para que nós possamos ter vontade de o buscar. Porque só por nós mesmos a gente não tem essa vontade naturalmente. E se nós pedimos isso, com certeza, pedimos com todo o nosso coração, Deus iniciará um processo em nossa vida, um processo tremendo. E nós vamos ter mais apetite por Deus e pelas coisas de Deus.
Mas, às vezes, para nós termos mais apetite por Deus, nós temos que fazer morrer outros apetites em nossa vida. Porque um apetite substitui o outro. Se nós temos apetite por televisão e não temos apetite pela palavra de Deus, faça morrer a sua televisão. Você tem apetite por redes sociais, você tem apetite por encontros, faça morrer a rede social. Se você tem apetite por comida, mas não tem pela presença de Deus, passe um momento de jejum. Ou você tem apetite por amigos ou programas, fique a sós com Deus, mas o mais importante é que nós possamos mortificar a nossa carne, o nosso corpo, e fazer morrer todas essas tendências pecaminosas no nosso coração. Assim nós podemos ter esse momento espiritual com Deus. Quando alguém para de comer, o estômago dessa pessoa diminui. E é assim que está a nossa vida espiritual. Nós estamos morrendo por inanição espiritual. Porque nós não comemos mais dele, nós não nos alimentamos dele mais. Mas se você passa muito tempo sem comer, se você comer, você pode até passar mal, se você comer de repente. Então, se você não tem hábito de buscar a Deus, não adianta, de um dia para a noite, você querer fazer 40 madrugadas e estudar a Bíblia toda. Começa aos poucos. Mas é importante que você comece a ter esse momento espiritual com Deus, algum momento, pelo menos. Uma leitura, uma oração, um momento real, um momento verdadeiro, a sós com Deus. E assim, você vai aumentar o seu estômago espiritual e ter mais apetite por Deus. E há um banquete todo dia esperando por nós. Só basta nós decidirmos se nós vamos comer desse banquete ou não, através das nossas ações. E hoje Jesus ainda está batendo na porta do nosso coração. E o que você vai dizer mais uma vez? Você vai dizer não mais uma vez hoje? Ou será que hoje é o momento que você vai abrir a porta para Ele, do seu coração? Não deixe somente que você vai buscar outra coisa, se vestir, se perfumar para abrir a porta do coração. Vá como você está. Não precisa você querer mudar primeiro para você querer abrir a porta do coração. Jesus não pede isso. Jesus não pede para você que seja uma pessoa mais espiritualizada, uma pessoa melhor. Não, ele somente pede para que você abra a porta do coração para ele. Ele não pede mais nada. Somente aceite essa mensagem, esse convite. E levante-se da cama da indiferença, da cama da preguiça espiritual, e queira cear e estar com ele, comer dele. E nós todos temos que decidir hoje ter esse momento espiritual com ele. Um tempo secreto com ele. Um tempo onde tem só você e Deus. Ninguém precisa saber disso. Só você e Deus, uma conexão direta. Às vezes, para conversarmos com o rei, com o juiz, com o presidente, a gente tem que agendar antes e ir com antecedência, com uma roupa bonita. E ele que é o maior de todos os presidentes, todos os reis, todas as pessoas desse mundo, e a gente não precisa nada disso. Só basta querer esse momento para a gente ter essa comunhão com ele. Nós possamos ter um tempo secreto para nós orarmos, para ler a palavra de Deus, para ouvir a voz dele. Não precisa ser somente ser a lição na escola sabatina. A lição na escola sabatina nos ajuda a ter esse hábito. É como se fosse um início, né? E é importante a lição da escola sabatina, que nós estamos todos os sábados, porque todos estudam o mesmo tema. Mas se você acha que, não, a lição talvez não é para mim, mas você tem a Bíblia, você pode abrir a palavra, você pode cantar, você pode orar, mas que possamos ter essa vontade, esse desejo espiritual de abrirmos a palavra de Deus e lermos e buscarmos da palavra dele. Amém? É um sermão pequeno, uma reflexão, e eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Vamos orar então? Senhor Jesus, nós estamos aqui em sua casa e nós sabemos que muitas vezes nós o rejeitamos e nós não abrimos a porta do coração para ti. E nesse momento nós pedimos perdão, Senhor, por todas essas vezes, momentos que deixamos o Senhor de lado, o lado de fora do nosso coração tantas vezes. Que o Espírito Santo desperte essa fome, essa sede espiritual no nosso coração. E que o Senhor nos ensine a te amar verdadeiramente. E cada dia nós decidamos
estabelecer uma conexão, um altar espiritual contigo, ou restabelecer essa conexão contigo. E que possamos sempre querer buscar essa comunhão diária contigo. Isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica o convite a todos, nós teremos o nosso almoço aqui juntos, nós iremos apenas sair e sem ser a próxima sala na outra, certo? Então nós vamos nos retirar indo para outra sala e vocês todos estão convidados para participar conosco. Que Deus os abençoe. Amém. Pode sentar. Vem, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Vem, ó Senhor, em minha vida. Permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça.